mas o Thales deve se lembrar do, do estardalhaço que causou quando o Roberto Cardoso Alves, lá na Constituinte, usou a expressão franciscana do é dando que se recebe, né? Aquilo foi um escândalo. Como é dando que se recebe, a relação republicana, talvez, veja, 1987, 88, o processo da Constituinte, né? De lá para cá, o Edano, quando é dando que se recebe, ele foi se normalizando. A opinião pública ainda pesava muito, fazia muita pressão, e havia um certo constrangimento. Nos últimos anos, esse constrangimento ele desapareceu, avacalhou, a relação é descarada, né? É dano que se recebe mesmo, e eu quero mais, né? Olha, só para que você tenha uma ideia, Fabio, tem uma expressão, o Thales usou agora há pouco a expressão do partido bigode, que é ótima, né? Está na boca, mas ainda não está dentro, mas tem uma outra expressão que fala do deputado taxista, né? Aquele que cobra por corrida, né? Então, veja, então cada projeto, cada enxadada é uma minhoca, simplesmente assim, né? Cada projeto é uma nova negociação, são novas emendas, são novos recursos, né? E não tem mais conversa. O deputado, ele vai, digamos que esses recursos sejam de fato legítimos, que não haja desvio nenhum, enfim, vamos discutir aqui em tese, né? Digamos que seja assim, embora a gente tenha elementos para ter desconfianças disso, né? É, ainda que seja dessa forma, olha, o deputado ele se transforma num mero vereador federal, levando recursos para o seu município. E as grandes questões do país, discutidas no Congresso Nacional, cadê o tribuno? Cadê o deputado de opinião? Né? Cadê o parlamentar de opinião? No Senado também. Cadê? Não é? Onde se discute para onde vai a educação nesse mundo moderno, nesse mundo digital, nesse mundo de inteligência artificial, né? Para onde vai a economia do país, quais são os grandes projetos, os grandes eixos, né? O que fazer, né, com o nosso patrimônio ambiental. Não tem mais essa discussão. Nós perdemos essa possibilidade. E a opinião pública também perdeu a capacidade de pressionar. Houve uma fragmentação da opinião pública com as redes sociais, né? Então, o que houve aqui, Fabiola, é triste dizer, mas é sem a menor cerimônia, né? O sujeito ele pressiona o governo federal porque ele tem um voto dado, sim, um voto legítimo, dado pela população, dado pelo eleitor no dia da eleição, mas evidentemente não com essa delegação o sujeito deixar de fazer a grande política, né? Mas é o que nós temos hoje, é a pequena política. Não se trata de nova política ou velha política, se trata da grande política ou da pequena política. O que nós temos hoje é a pequena política. Agora tem que ver se vai receber mesmo, né, professor? Porque o que o Thales estava falando era justamente isso, porque dá, e a troca disso, né? Será que vai receber? Pois é, não há mais garantias disso, não é? Porque o que se estabeleceu aí, eu não vou usar o termo chantagem, mas já acabei de usar, não é? Eu não vou O que usar se mais já estabelece, usando. o que se estabelece aí é um processo de pressão em que o governo federal ele fica à mercê dessa pressão. Olha, pelas votações, pelas últimas votações, inclusive alguns testes para ver o tamanho da força do governo, a gente pode dizer que a base fiel do governo hoje é alguma coisa em torno de 150 votos. 150 é um número perigosíssimo, tá? Ele sabe muito bem disso. Né? Ele está abaixo de 171 votos. É um número mágico hoje no Congresso, porque se você não tiver 171 votos, você não consegue segurar qualquer processo de impeachment. Né? E nós sabemos muito bem que o impeachment ele pode ser feito sob qualquer argumento, né? Ou a partir de um determinado momento, né? Desacralizou também a ideia do impeachment. Então, veja, o presidente da Câmara, há uma queda de braço, o Tales tem razão, o que o Arthur Lira luta ali é para continuar sendo ele o intermediador desse processo, né? Foi assim com o orçamento secreto, foi assim com o governo Bolsonaro. Então ele diz o seguinte: bom, eu sou eu o intermediador, não é o ministro. Tem que passar por aqui, porque o meu poder consiste nisso. Ah, não, mas nós não vamos passar. Não, não vamos passar, tudo bem. Eu tenho o controle da pauta do Congresso Nacional.
E nós sabemos muito bem, nós temos memória, o que significa o Congresso Nacional começar a lançar uma pauta-bomba, como aconteceu em 2015, 2016, quando a Câmara dos Deputados, dirigida pelo Eduardo Cunha, aliás, um padrinho de Arthur Lira, em retaliação ao Executivo, começou a soltar, a votar projetos absolutamente disparatados, né? Isso mexeu com a economia, isso alterou demais a expectativa dos agentes econômicos e a economia foi degringolando. Já não estava bem por erros evidentes da presidente Dilma, né? Mas foi piorando ainda mais. Então, é um processo complicadíssimo. Enquanto não Uhum. houver cidadania, opinião pública, né, capaz de fazer uma contrapressão e exigir relações republicanas, como disse o Tales, a gente fica à mercê